Paz do Senhor, irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder ministrar na maior vigília do Brasil. Pastor Moisés, pela confiança. Eu queria ler dois textos, mas nós só vamos abrir em um, que é o livro do Êxodo, capítulo de número 6. O outro texto seria Apocalipse, capítulo 3, versos 20, que diz que eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que se você abrir a porta para ele, ele entrar e cear com você, depois ele lhe convida para você cear também com ele na casa dele. Livro do Êxodo, capítulo de número 6. Eu quero ler o versículo 2 a seguir. Versos 2 diz o texto: Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci para Isaque, a Abraão e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. Antes de ler o versículo 6 e 7, olhem para cá um minutinho. Deus está dizendo que o Abraão, o Isaque e o Jacó só o conheceram como Deus Todo-Poderoso, ou El Shaddai. E Deus está dizendo que pelo seu nome ele não foi conhecido. A palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas e vai aparecer mais ou menos 6.800 vezes no período veterotestamentário. Aqui estava o nome impronunciável, a qual o judeu não pronuncia por reverência por conta de Êxodo, capítulo 20, verso 6. E eles não pronunciam o Yud, Re, Vav, Re. E o copista, quando se deparou com o nome mais de 6.000 vezes, ele pegou aquela pena que ele estava usando, jogou fora, foi para sua casa, fez 7 dias de culto, e no último dia ele colocaram uma veste que nunca havia usado e uma pena que nunca havia usado, só para escrever não Yud, Re, Vav, Re, mas por reverência a Adonai. O que eu estou dizendo para você essa noite é que Deus está falando que Abraão, Isaque e Jacó nunca conheceram Deus através do seu nome. Mas Moisés foi novo, viveu no palácio, estudou nas melhores universidades do Egito. Ele foi considerado filho da filha de Faraó, mas nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele está com 80 anos de idade, pesado de língua, morando em um deserto, suas vestes sujas de fezes de ovelha. É a primeira vez que ele escuta a voz de Deus. E Deus está revelando algo para Moisés, que nunca revelou para ninguém: o seu nome. Nunca é tarde ou cedo demais, e não importa o lugar, Deus pode revelar grandes coisas para nós ainda essa noite. Versículo de número 6 e 7. Portanto, diz aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, que vos tirei debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes juízos, e vos tomarei por meu povo, e eu serei vosso Deus. 4 palavras que você não pode mais esquecer na sua vida e talvez vai ficar marcada no bom samaritano. A primeira delas é cargas, a segunda é servidão, a terceira, com braços estendidos vos resgatarei, e a quarta, eu serei povo, ele será nosso Deus. Pode tomar o seu respectivo assento. Após a tragédia do pecado humano entrando dentro do jardim do Éden, caiu como um raio de escuridão, e a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Mas Deus, em um raio de esperança e de luz, deixara uma promessa em Gênesis 3,15, que da semente da mulher, da descendência da prole, viria aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Todos nós pensávamos que essa semente estaria em Abel, e Caim matou Abel. Mas a semente estava em Sete, que em hebraico significa apontado. Ele estava apontando o caminho que a semente do Messias deveria percorrer. Ele deixara um filho chamado Cainaã, que significa mortal. Logo, todos nós mortais aprendemos e somos ensinados que nós devemos buscar aquele que é eterno. Ele deixa um filho chamado Cainaã, e Cainaã deixa um filho chamado Malalael, que por sua vez deixaram um filho chamado Jared, e Jared deixa um filho chamado Enoque. Jared em hebraico significa descerá, e Enoque ensinamento. Aquele que desceu até nós, o nosso próprio Deus encarnado, deixou um ensinamento. Que todos aqueles que andam com Deus como Enoque não se surpreenda. A qualquer momento seremos tomados dessa terra. Ele deixaram um filho chamado Matusalém, que por sua vez deixaram um filho chamado Lameque, e Lameque deixaram um filho chamado Noé ou Noa, que deixaram 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
A semente do Messias vai passar por Sem, que toma um rumo estranho na história por Peleg e por Eber, e vai até o crescente fértil na Mesopotâmia. Deus ele vai se revelar aos homens no período patriarcal, e Deus quer 3 coisas da família de Abraão. Ele quer um povo, ele quer uma terra e ele quer um nome. Ele quer um povo porque através desse povo virá o Messias a salvar a humanidade. Ele quer uma terra porque os hebreus vão habitar nessa terra e Deus vai implantar o seu reino milenar prometido a Davi em uma aliança davídica. E ele quer um nome para colocar um nome neste povo. Eu aprendo 3 coisas. Quando Deus ele quer um povo, ele trabalha nas improbabilidades. Quando Deus quer uma terra, ele vai nos ensinar algo extraordinário. Ele vai trabalhar no meio do luto e no meio da dor. E quando ele quer um nome, ele trabalha em meio a mudanças e também através da identidade. Deus, ele quer um grande povo e porque ele trabalha na improbabilidade. Deus poderia pegar uma nação pronta. Deus não quer nada pronto. Ele não quer seu projeto pronto. Deus, ele sempre vai começar através dele, na vida de um homem e na vida de uma mulher. E por que na improbabilidade? O homem que ele chama é de uma família idólatra e a mulher, o ventre é estéril. Todas as vezes que Deus quis mudar o curso da história, de um ventre estéril ele fez nascer um menino. Quando ele precisava de uma nação, de um ventre estéril, desta mulher chamada Sara, esposa de Abraão, ele fez nascer Isaac. Quando ele precisava de um libertador da tribo de Dan, esposa de Manoá, estéril, ele fez nascer Sansão. Quando ele precisava de um avivamento em Israel, de um ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, ele fez nascer Samuel. Quando ele precisava de uma voz para clamar o deserto, de um ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, ele fez nascer João Batista. Mas quando ele precisava salvar a humanidade, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Se você está aqui essa noite, nessa vigília, nessa madrugada, você não é um acaso. Deus ainda pode fazer algo em nossa vida. Deus ele vai formar a nação, mas ele quer uma terra. Há uma tensão teológica, porque alguns acreditam que Deus tomou a terra de Canaã. Coisa nenhuma. Com 127 anos, Sara, ela morre. Abraão, ele tinha uma promessa, mas não havia conquistado a promessa. Ele tinha animais, ele tinha servos e ele tinha riqueza. Abraão só não tinha terra. Em Gênesis 23, ele está na terra de Hebrom, que é Canaã. E quando Sara morre, ele chora, impõe o seu coração enternecido, mas o texto diz que ele se levanta. E vai dizer aos filhos de Et, chama Efron, filho de Zoar, que eu quero comprar um túmulo e um pedaço de terra para sepultar a minha morta. Os filhos de Et disseram coisa nenhuma, tu és um príncipe aqui em Hebrom, nós vamos te dar a terra. Mas a terra é politeísta, a terra é entregue a divindades. E Abraão sabia de algo, no Oriente, a escritura da terra era o sepulcro, o campo de Maquipela. Quando ele compra o sepulcro de Sara era a garantia de uma terra prometida. Se você for em Hebrom, onde os palestinos hoje dominam, lá está o sepulcro de Abraão. E há uma placa, aqui foi sepultado Abraão e mais 6 pessoas de sua família. O sepulcro de Sara era a garantia da terra prometida. Detalhe, Abraão ele conquistou algo que até o momento ele não havia conquistado, no meio da dor e no meio do luto. Deus está dizendo essa noite, ele está dando oportunidade, mesmo no meio da adversidade, para se levantar e conquistar algo que até o momento você não conquistou. Mas em Jerusalém também há um sepulcro, mas este está vazio, e há uma placa escrito, ele não está mais aqui. Se o sepulcro de Sara deu a garantia de uma terra prometida no meio do luto, o sepulcro vazio também nos dá uma garantia no meio de um luto que só durou 3 dias. Ele não está mais lá, mas há uma promessa e uma conquista para a igreja: novos céus e nova terra. E os habitantes estão aqui essa madrugada. Só que agora ele quer colocar um nome nessa nação. O nome não pode ser Jacó. Quando eu me converti, eu cansei de ouvir pregadores dizer: o segredo no val de Jaboque é lutar com o anjo. O segredo não é lutar com o anjo. O segredo é responder à pergunta do anjo: qual o teu nome? Será que Deus não sabia o nome de Jacó? Claro que Deus sabia. É porque um dia o seu pai Isaac, já velho, quase não enxergando mais nada, perguntou a ele: qual o teu nome? Ele disse: eu sou Esaú.
Deus não quer uma geração que luta. Deus quer uma geração com identidade. O segredo não é lutar. O segredo é responder a pergunta: qual o teu nome? Quem sou eu? Quem é você? Para ter nome trocado precisa de identidade e mudanças. O que vem do homem necessita ser mudado. O que vem de Deus não necessita passar por mudanças. Vou repetir de novo. O que vem de nós necessita ser mudado. O que vem de Deus não necessita passar por mudanças. Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, porque esse nome veio dos homens, de Tera. Quando ele vai trocar o nome de Jacó, é porque Isaac colocou esse nome. Precisa passar por mudanças. Mas o nome de Isaac ele não muda, porque foi ele que deu. Aquilo que veio de você necessita passar por mudanças. Esteja pronto para a caminhada da fé, para Deus mudar coisas dentro de mim e dentro de você. Mas o que vem de Deus é eterno e não precisa ser mudado. Qual o teu nome? Qual é o meu nome? E Jacó disse: eu sou aquele que agarra o calcanhar, mas na prática eu engano, eu erro. Deus disse: a partir de agora você não é mais o Jacó. A partir de agora você é Israel, aquele que vence com Deus. Essa nação ela vai crescer através de José. E Deus ensina algo. Através da liberdade humana e dos maus intentos do irmão de José, Deus é soberano não para decretar as ações dos homens, mas para usar a liberdade do homem para executar os seus grandes planos. Quando os irmãos de José vendiam José, eles estavam empurrando José exatamente aonde Deus queria honrar. As tribulações e as adversidades podem nos estar empurrando para o lugar que Deus quer executar grandes coisas em nossas vidas. Passam-se mais ou menos 400 anos e Faraó não se lembra mais quem foi José. Pode ser que depois de muitos anos, se Jesus não voltar, vão esquecer da mensagem. Pode ser que vão esquecer deste culto, mas nunca vão impedir ou enterrar as promessas de Deus ao povo que ele escolheu. Este povo cresce, desperta em Faraó o desejo de aumentar a carga deste povo. Aumentando a carga, eles param de crescer. O que Faraó não sabia é que quanto mais aumentava a prova, mais eles multiplicavam. Quanto mais aumentava a luta, mais estava na madrugada no bom samaritano glorificando a Deus. Quanto mais fechavam-se as portas, mais estávamos orando em vigílias, pedindo que Deus abrisse as portas para o seu povo. Então Faraó tem o segundo decreto. Se aumentar a carga, eles crescem. Então as hebreias que tiverem filho do sexo masculino, as parteiras matem. Detalhe, as parteiras também eram hebreias. Hebreu não mata hebreu. Em tempo de crise, decreto de Faraó, nenhuma tribo quis gerar. Foi dito aqui que estamos em crise. E o problema é que na crise duas coisas acontecem. Muita gente deixa de gerar, deixa de fazer o que era para estar fazendo. Mas em tempo de crise tem gente que quer gerar desesperadamente em um mundo imediatista. Penina gera sem propósitos. Quem gera sem propósitos, gera segundo a carne. Ela gera 10 filhos, mas nenhum Deus vai usar. Quem gera segundo a carne, está gerando sem propósitos. Ana espera para gerar segundo Deus. Quem gera segundo Deus, espera no tempo de Deus. Quem gera segundo Deus, gera com a alma enternecida diante do altar, os lábios trepidando, mas a alma clamando para que Deus faça a tua vontade. Abraão ele gera sem propósitos quando gera na carne com Agar. Ele traz Ismael e problemas irreparáveis para dentro de casa. Sara espera, gera segundo o Espírito, ela traz o Isaac, por isso que ele é herdeiro. Em tempo de crise, Zebulon, Naftali, Dan, Rubens, Judá, Efraim, Manassés não geraram. Mas em tempo de crise nem todo mundo é igual a todo mundo. Tem gente que deixou de adorar, mas tem pessoas aqui adorando. Em tempo de crise tem aqueles que deixaram de fazer, existem aqueles que ainda estão fazendo. Em tempo de crise deixaram de santificar, mas existem aqueles que estão santificando. Arão e Joquebede disseram: se eles não geram, geramos nós. Joquebede gera. Quando as parteiras viram o menino, o texto diz, sentiram temor.
Quando você gera em tempo de crise, ninguém mata aquilo que você gerou. Pegaram um menino e colocaram nas águas do Nilo. Qual o nome do menino? Moshe. Tiraram das águas. Quando colocaram o menino nas águas do Nilo, é as águas do Nilo que matavam as crianças. Mas é a mesma água que Deus vai mudar o curso para colocar o Moisés no palácio. As mesmas águas que matavam as crianças, é a mesma água que Moisés, dentro dela, está sendo elevado para dentro do palácio. A mesma luta que te afronta, é a mesma que te honra. A mesma provação que te persegue, é a mesma que te dá crescimento. Moisés nas águas do Nilo, é como um pão lançado nas águas. Em breve, nós vamos o achar. Passa-se mais ou menos 40 anos, nós achamos Moisés. Ele mata um egípcio e foge para a terra de Midian. A sarça arde, é o primeiro candeeiro no deserto. E Deus vai falar com Moisés. Moisés, segundo a cultura cananeia, sabia de algo. Os cananeus adoravam as divindades descalços. Quando ele encosta na sarça que chama por Moisés, Deus diz: tira a sandália, porque você vai agora adorar a única divindade viva. Tira a sandália, porque a terra que você pisa é santa. Mas quem é esse Deus? É o Deus de Abraão. É o eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Em hebraico, R-E, Asher, R-E. Segundo a cultura rabínica, quando o faraó perguntou para Moisés: quem é o teu Senhor? Quem é o teu Deus? Ele diz: R-E, Asher, R-E. Faraó caiu do trono. Faraó se levanta, chama todos os magos e astrólogos do Egito e diz: procure quem é R-E, Asher, R-E, entre as divindades catalogadas no Egito. Passaram-se semanas, eles voltaram e disseram: nós não encontramos este Deus. Manda chamar Moisés. Quando vem Moisés, Moisés diz: por que procuras R-E, Asher, R-E, entre as divindades mortas do Egito? Se este nosso Deus, ele é vivo, e que com mãos fortes irá nos tirar dessa terra. Só que Deus vai ensinar algo a Moisés. Eu vou te levar para a terra do Egito. E na noite da libertação, vocês vão matar um cordeiro e o sangue vai passar nos umbrais. Você conhece a história. Vocês vão colocar uma mesa de madeira no chão, porque nunca tiveram uma mesa, porque foram escravos no Egito. Vocês vão colocar alguns elementos na mesa: pães asmos, ervas amargas, também um cordeiro no centro da mesa. Mas onde eu quero pregar é sobre 4 cálices que estão sobre a mesa, de 86 ml. E até os dias de hoje, todo judeu na Páscoa, eles comemoram a Páscoa tomando 4 cálices. O primeiro fala das cargas, o segundo da servidão, o terceiro, com braços estendidos vos resgatarei. E quando eles bebem o quarto, eles dão um grito na mesa. E eles dizem: nós seremos povo. E eles acreditam que uma voz vem da eternidade dizendo: e eu sou o vosso Deus. 15 séculos se passaram. O cordeiro deveria ficar 1 semana sendo preparada na casa de um judeu. Jesus preferiu ficar naquela última semana sendo preparado em Betânia, onde ele se sentia bem. Jesus, ele queria comemorar a Páscoa com os discípulos, antes de ir para o sepulcro e ressuscitar ao 3º dia. Mas Jesus não quis ir para o templo. 1 milhão de cordeiros haviam sido mortos no templo. Jesus preferiu ir para o cenáculo. Pediu para Pedro e João acompanhar um homem com um cântaro. E estes 2 foram acompanhando este homem. Prepararam tudo no cenáculo. Quando Jesus chega, ele expressa um sentimento a qual ainda ele não havia expressado nos evangelhos: desejei muito estar convosco nessa Páscoa. Quem lê os evangelhos percebe que na última semana Jesus falou mais de inferno do que de céu. Os milagres diminuíram. E quando Jesus diz essa frase, a mesa está colocada no chão. Eu não queria que nós tivéssemos uma mesa colocada no chão em nossos cultos, mas do bom samaritano, espiritualmente, a mesa está colocada no chão. E a mesa para o judeu eles lembravam quem eles eram e o que o sangue do cordeiro os fez tornar. Nesta madrugada, o nosso coração pulsa, porque nós sabemos quem nós éramos e o que o sangue do cordeiro nos fez tornar. Todo judeu, ele orava
antes da Páscoa. Nenhum evangelista relatou isso. Mas Lucas, no capítulo 22, versos 17, ele relata que Jesus pegou o primeiro cálice. Para os judeus, falam das cargas. Ele bebe o primeiro cálice de 86 ml e passa para os 12 que estão em volta da mesa no chão. Os 12 bebem. Entre o primeiro e o segundo cálice era necessário pegar o pão, asmo, sem fermento, e partir. Quando eles terminam de beber o primeiro cálice, que fala das cargas, Jesus ele vai pegar o pão para partir. E quando ele está partindo, os discípulos estão em volta da mesa murmurando. E eles estão discutindo quem é o maior. É a mesma murmuração de nossas igrejas no Brasil. Quem é o maior? Quem canta mais? Quem prega mais? Quem ensina melhor? Enquanto nós estamos preocupados com quem prega melhor, com quem canta melhor, com quem ensina melhor, o nosso Deus que se fez carne não deixou de ser Deus. Ele tirou o vestido, ele pegou uma bacia e uma toalha. Era o serviço mais indigno de um escravo em Israel. O nosso Deus, o nosso Senhor, ele desceu às partes baixas da humanidade humana e ele pegou aquele vestido, colocou ao lado, e ele vai fazer o serviço mais indigno de um escravo, lavar os pés dos seus discípulos. Ele estava nos ensinando uma lição essa madrugada. O maior não é o que canta, o maior não é o que prega, o maior não é o que ensina bem, o maior no reino ainda é o que serve, ainda é o que serve, ainda é o que serve. Aleluia. O maior está no centro essa noite dessa vigília. Fora do estado, fui chamado para pregar num congresso missionário, contrataram uma cantora e pagaram R$8.000 para ela. Domingo pela manhã ela acordou num hotel completamente enferma, corpo febril. O esposo empresário ligou para o pastor presidente e disse que ela estava enferma. Contrataram um enfermeiro padrão que foi até o hotel. Diagnosticou a cantora e mandou um recado para o pastor presidente. Não tem como ela cantar mesmo tomando remédios. O culto estava lotado aquela noite. No WhatsApp dos adolescentes e dos jovens não tinha um outro assunto a não ser a cantora. Ele estava em todos os outdoors da cidade. Aliás, a cantora estava no centro do culto. E Jesus estava lá na porta batendo, pedindo para entrar. Cantaram muitos louvores naquele culto e faltava 10 minutos para a palavra. Chamaram uma menina adolescente de uns 14 anos de idade da casa. Ela veio simples e ela pegou a harpa. E quando ela pegou a harpa e ela começou, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz. Jesus saiu da porta, tomou o centro da igreja, 22 jovens batizados com o Espírito Santo. O maior no nosso culto ainda é Ele. Glória! Quando ele vai lavar os pés de Pedro, Pedro tirou os pés. É o serviço de um escravo. E Jesus disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro disse: então me dá um banho. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, o que eu faço agora, você não entende, mas você vai entender depois. Eu estava dentro do sistema penitenciário, condenado a 22 anos e 11 meses. Eu fazia parte de uma facção criminosa, o primeiro comando da capital. Dentro da penitenciária de Casa Branca, minha sogra, dirigente de ciclo de oração, e minha esposa que está aqui orando por mim e visitando naquele lugar. Quando de repente tinha um culto lá dentro, internos, começaram a adorar e louvar a Deus. Deus levantou uma profeta que colocou o dedo na minha face e diz: assim diz o Senhor, eis que dou um basta na tua vida do crime, te chamo pelo teu nome, tu és meu. E vai ser numa madrugada, não se assusta porque é Deus. Um mês se passaram, estou dentro de uma cela na penitenciária de Casa Branca, quando de repente na madrugada tive sonhos extraordinários e acordei chorando e Deus sussurrou no meu ouvido dizendo: não se assuste, é numa madrugada e ainda sou eu. Passado alguns meses, eu dentro de uma cela que cabia 12, mas tinha 40 irmãos da igreja. Eu lendo a Bíblia e Deus levantou um jovem. Ele colocou o dedo na minha cara e diz: assim diz o Senhor, homem, Deus me mostra tu andando neste Brasil, te levanto por profeta nessa nação, tu vais sobrevoar o Brasil, assim diz o Senhor, para glorificar o meu nome.
Quando ele voltou para o seu lugar, eu em lágrimas olhei para o lado, só tinha grade, só tinha concreto. Olhei na ventana, a muralha não deixava eu ver do outro lado. O que ele faz agora, você não entende, mas estou cheio de Deus essa noite e da presença dele, debaixo da autoridade da palavra, para te dizer: Deus, ele ainda faz. Ele pode te pegar, você que está do outro lado das câmeras, que está aqui no Bom Samaritano nessa madrugada. Pode o homem dizer que não tem mais jeito, Deus, ele ainda faz. O que ele faz agora, você não entende, mas você entenderá depois. Aleluia. Quando eu estou dentro do avião sobrevoando essa nação, eu sempre choro por dentro, porque é um Deus que pega o homem do pó e da lama, levanta ele. Não existe 1 milhão de pregadores melhores do que eu, mas Deus, por graça e por misericórdia, resolveu me levantar. Ele está te levantando essa noite. Ele está te levantando essa noite. O que ele faz agora você não entende, Pedro, mas você vai entender depois. Quando ele terminou de lavar os pés dos discípulos, ele pegou o pão, pairou um silêncio, e Jesus disse: um de vós há de me trair. Ficou esse silêncio, e ele diz: um de vós é o diabo. Só que João está com a cabeça no peito de Jesus, e ele pergunta para Jesus: quem é? Jesus sussurra para João: aquele a quem eu der o primeiro bocado de pão. No culto, há muitas pessoas em volta da mesa, mas escutar os sussurros de Deus, só aqueles que estão mais próximos de Jesus. O ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas, que só queriam pão e peixe. Mas em 1 Coríntios 15 vai dizer que somente 500 pessoas e mais Tiago ficaram olhando para ver se ele vai morrer ou se ele vai viver. Mas de 500 pessoas em Atos 2, somente 120 estão orando no ciclo de oração no cenáculo. Mas em Atos 2, de 120, só 70 em Lucas 10 vão para o evangelismo depois da escola bíblica dominical. Só que dos 70, só 12 andam com Jesus. Só que de 12, só 11 tomam ceia. Só que de 11, somente 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Só que dos 3, somente João foi com Jesus até a cruz. Aí você pergunta: por que só João sentiu o que ninguém sentiu? Ouviu o que ninguém ouviu? Viu o que ninguém viu? Ele com cabelos brancos como a neve e olhos como chamas de fogo, o seu vestido que não foi confeccionado em Magdala, Damasco e Tiro, mas na eternidade, os seus pés como latões reluzentes, ele olhando para mim, para você e para João, dizendo: João, eu não mudei, eu sou o mesmo, eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Quer sentir o que ninguém sentiu? Quer ver o que ninguém viu? Vai com Jesus até o fim, vai com Jesus até o fim. Quanto maior a sua intimidade, maior a profundidade do relacionamento que ele terá com você. Glória a Deus. Quando Elias, ele pega o altar para restaurar, nós nos atentamos somente para a restauração do altar. Mas eu me atentei porque não chovia 3 anos e meio. Em Israel, com chuva, a água já vale ouro e é escassa. Imagina 3 anos sem chover, a água vale mais que ouro. E Elias, ele cava em volta do altar restaurado. Restaurar o altar é necessário, mas agir com profundidade em volta dele é ideal. Ele escavou com profundidade e pediu um cântaro de água. Ele jogou o cântaro de água. Ele pediu o segundo cântaro. Imagine as pessoas olhando e dizendo: isso é desperdício. E ele jogou o segundo cântaro, pediu o terceiro. Quando ele jogou o terceiro, fogo desceu. O texto vai dizer que o fogo não bateu no altar, o fogo bateu nas águas que ele escavou. Quando o fogo bateu na água, sobe vapor. Se sobe vapor, tem fumaça. Se tem fumaça, ele diz: dá uma olhadinha lá fora. Quando o profeta olhou lá fora, ele disse: não estou vendo nada. Volta mais uma vez, porque se tem profundidade, tem resposta em fogo da eternidade. Fogo com água tem vapor. Se tem vapor, tem fumaça. Se tem fumaça, dá uma olhadinha lá fora. Ele olhou e disse: tem nuvem. Este é um sinal que vai chover em tempo de sequidão,
Quem investe com profundidade em tempo de crise, recebe dos céus e da eternidade a resposta necessária que Deus tem para a nossa vida. Quando ele pegou o bocado de pão e partiu, a palavra partida na mesa revela os corações daqueles que estão em volta. E ele deu para Judas. Satanás entrou em Judas e Judas saiu da mesa. Quando ele saiu da mesa, Jesus pegou o segundo cálice. Lucas 22, versos 20. Para o judeu é o cálice da servidão. Mas para a igreja ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Quando ele pegou esse cálice, Judas não participou. Ele deu para os 11. Quando os 11 terminaram de beber este cálice, Jesus ele vai cantar um hino. Depois do segundo cálice, todo judeu canta um hino. Quando Jesus ele canta um hino, ele faz algo que nenhum judeu nunca fez. Ele partiu para o Monte das Oliveiras. E por que nunca nenhum judeu fez? Porque nenhum judeu sai da mesa da Páscoa sem tomar os 4 cálices. Eles beberam 2 e ficou 2 cálices. Quando Jesus está indo para o Monte das Oliveiras, os discípulos vão atrás, os 11. E quando eles estão vindo, Jesus para, olha e diz: todos vós serão como ovelhas que não têm pastor. O pastor vai ser ferido e todos vocês me abandonarão. Pedro, sempre Pedro, olhou para Jesus e disse: de maneira nenhuma, eu vou contigo até o fim. Pedro não estava mentindo. Pedro não conhecia quem ele era por dentro. Mas Jesus conhece particularidades dentro de nós que nem nós sabemos. Ele olhou para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar. Mas eu vou te esperar na Galileia. Vou dizer mais uma vez: antes que o galo cante, você me nega, mas eu te espero na Galileia. Vou explicar isso melhor. Eu sei que no Getsemane você vai dormir 3 vezes. Mas eu sei que no Sinédrio você vai me negar 3 vezes. Então eu vou para Galileia e te espero. E lá te faço 3 perguntas. Porque aquele que dormiu 3 vezes, nega 3 vezes. Jesus faz 3 perguntas. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Porque Jesus sabe que aquele que dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, recebeu 3 perguntas de Jesus, vai pregar no mesmo lugar que negou e 3.000 almas vão se converter. Ele ainda acredita em você. Ele não desistiu de você. Qualquer um abandonava Pedro, cortava o ministério dele e colocava outro no lugar. Mas Jesus investe e ninguém quer investir. Jesus, ele ainda busca quem ninguém quer buscar. Porque na mesa da graça, todo mundo é ex na mesa de Jesus. Quando Jesus ele vai para o Getsemane, ele deixa 8 no pé do Getsemane. E traz Pedro, João e Tiago. Só que o texto vai dizer que Jesus foi além orar. E quando Jesus está orando, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? O terceiro cálice. Só que ele se lembra que o terceiro cálice de Êxodo 6, verso 6 é: com braços estendidos vos resgatarei. Só ele pode. Então ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Quando ele termina de dizer isso, ele sai do Getsemane. E Judas o espera e o beija. O texto grego não vai dizer que foi um beijo, repetidos beijos, apontando quem era Jesus. E os soldados disseram: és tu Jesus? Ele disse: eu sou. Em grego, egoimi. Em hebraico, R-E, Asher. Eles caíram. O que Jesus estava dizendo é: eu sou o que sou. Eu serei o que serei. Eu sou aquele que falou com Moisés na sarça. Eu sou Deus. E pela pessoa do Espírito, Ele está na nossa reunião nessa vigília. Quando prenderam Jesus, levaram Ele para a casa de Anás. Da casa de Anás, levaram Ele para o Sinédrio. Do Sinédrio, não encontraram nele um crime civil que o levasse a ser crucificado em Roma. E Roma não crucificava ninguém por crimes religiosos, porque eles diziam que Jesus blasfemou contra o templo. Então eles disseram: ele se rebeliou contra César, é um crime romano. Jesus ele foi julgado injustamente aquela noite, caluniado, vituperado. Então enviaram Jesus para Pilatos. E quando Jesus está com Pilatos, em João 18, Pilatos está dizendo que Jesus é rei. E Jesus disse: Pilatos,
o que você fala ao meu respeito vem de ti mesmo ou foram os outros que te disseram? O que te trouxe nessa vigília foi o que os outros te disseram sobre ele? Ou por causa do seu nível de relacionamento com ele? O que você fala sobre ele é porque os outros te disseram ou porque Jesus foi gerado dentro de nós? Pilatos não entende. A mulher de Pilatos teve um sonho e disse: muito sofri por causa do sangue desse justo. Pilatos tentou se livrar de Jesus e enviou Jesus para a jurisdição da Galileia, para Herodes. Quando Jesus chegou na frente de Herodes, Herodes queria um show, um espetáculo, um milagre. E Jesus não disse uma palavra para Herodes. Na verdade, o que Herodes queria era show. Mas no bom samaritano, Jesus ainda fala conosco pela palavra. Pilatos saiu do culto e não ouviu Jesus. Então enviou Jesus para Pilatos. Quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus é enviado para a cruz. Mas antes disso, Pilatos disse que poderia soltar alguém: Barrabás ou Jesus? E o povo gritou Barrabás. O Barrabás chegou no Calvário com as mãos para trás, cabeça baixa, condenado e ficha suja. Mas como Jesus assumiu o lugar de Barrabás, Barrabás significa filho do Pai ou filho de Abba. Como nós somos filhos do Abba, nós estávamos no Calvário, condenados, ficha suja, cabeça baixa e mãos para trás. Mas como somos filhos do Pai e Jesus assumiu a culpa, saímos de lá como Barrabás, mão para frente, cabeça erguida, ficha limpa e na vigília do bom samaritano, glorificando Ele nessa madrugada. Só quem é filho do Pai essa madrugada pode adorar a Ele. Jesus, Ele está na cruz. E quando Jesus está na cruz, Ele disse 7 frases na cruz. Mas a que me chama a atenção é em João 19. Jesus disse: eu tenho sede. Ele não é Deus. Como homem, Ele tem sede. Mas como Deus, Ele tem água da vida eterna. Como homem, Ele sentou no poço de Jacó, em João 4, e diz: estou cansado. Mas como Deus é o mesmo que subiu numa montanha e diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Como homem, Ele entrou em Betânia e chorou por um amigo. Mas como Deus, Ele disse: sai para fora Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, Ele disse aos discípulos comprar comida porque Ele estava com fome. Mas como Deus, quando os discípulos voltaram, Ele disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E se eu quiser, pego 5 pães e 2 peixes e alimento 5.000 pessoas. Afinal de contas, quem é Ele? Jesus não fazia teste de publicidade. Mas em Cesareia de Filipe, Ele perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Santa Catarina, mas em São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, vão dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade e nada mais. Os Mormons, que tem como fundador Joseph Smith, vai dizer que Jesus não é Deus, que Ele é um polígamo que foi casado com Marta e Maria em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os budas, que tem como fundador Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é homem, não é Deus. Foi um exemplo, um legado que passou a ser seguido e nada mais. Se você perguntar para os muçulmanos, a maior religião que cresce no planeta, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um profeta do mesmo patamar de João Batista e do mesmo patamar de Elias. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim Ele ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim Ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim Ele é o Redentor que vive. Mateus vai dizer: para mim Ele é rei. Marcos vai dizer: para mim Ele é servo. Lucas vai dizer: para mim Ele é o homem perfeito. João vai dizer: para mim Ele é o santo de Deus. Paulo vai dizer: para mim é aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações e recebido em glória. Mas se perguntar para Lázaro em Betânia, ele vai dizer: para mim é a ressurreição e a vida. E aí
ainda que esteja morto, viverá. Segura, deixa eu pregar. Mas se perguntar para um assembleano, ou para alguém aqui do Bom Samaritano nessa madrugada, eu tenho certeza que você vai dizer: para nós, ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Eu quero ouvir só os crentes que vão morar no céu. Ele disse: eu tenho sede. Os soldados pegaram uma esponja que era usada em Roma para limpar os banheiros em Roma de fezes de homens. Essa mesma esponja, nela colocaram vinagre. Colocaram o quê? Vinagre. Diga mais uma vez. Vinagre. A terceira, porque você nunca mais vai dizer. Vinagre. No original é vinho azedo. Jesus está com braços estendidos. E Jesus está dizendo: eu tenho sede. Me dá o terceiro cálice, porque eu preciso resgatar. Quando colocaram o terceiro cálice nos lábios de Jesus, ele disse: está consumado. Com braços estendidos, eu vos resgatarei. E o que é resgatar? É comprar de novo. E o que é comprar de novo? Um menino judeu, com 14, 15, 16 anos de idade, não poderia completar 18 sem se casar. Ele saía da casa dele até a casa da pretendente da moça, que tinha mais ou menos 14 anos. Ele levava no bolso prata, na mão um suco de uva e um contrato. Ele batia na porta da casa da moça. Ela abria, ele entrava. Quando ele entrava na frente dos pais, ele dizia: quer se casar comigo? Se ela dissesse sim, ele pegava a prata, colocava na mesa e dizia: tá pago o dote, tua filha é minha. Assinava o contrato e dava o suco de uva para ela beber. Enquanto ele estava bebendo, ele fazia uma declaração de amor solenemente: na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Ele virava as costas e ia embora. Ela queria correr atrás dele, mas a mãe segurava e dizia: filha, não é assim em Israel. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido, e quando ele voltar ele te leva. Quando ele chegava no seu bairro, onde ele morava, no vilarejo, os meninos da sua idade que não se casaram perguntavam: quando você vai buscar a moça? Ele e o pai sabiam, mas era uma cultura em Israel. E ele dizia: o dia e a hora ninguém sabe, é segredo. Só eu ou não, só meu pai que está lá em casa. Quando ele dizia isso, ele preparava um lugar na casa do pai. Vou te explicar isso melhor. Ele deixou a eternidade. Bateu na porta da sua casa. Você abriu e ele entrou. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Não, não é porque você canta bem, ou porque você fez chapinha, ou porque você se arrumou para vir no culto. Não é porque você ensina bem, não é porque você prega e todos... Não, não é isso. Quando nós estávamos na cocaína, na cachaça, na rua, na prostituição, ele já estava no altar dizendo: é com ele, é com ela, é com ele. E com Jesus não tem ficada, com Jesus é casamento, é na alegria, na dor, na tristeza, na doença. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? Quando você disse eu quero, ele não pagou com prata, ele pagou com sangue. E ele diz: tu tem um dono, você é meu. Você não anda mais como você quer, é como eu quero. Você não se veste mais como você quer, é como eu quero. Você não fala ou se comporta mais como você quer, é como o teu dono quer. Ele te comprou e te resgatou. E quando na ceia você for beber o cálice, lembre da declaração de amor: na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar. Estou sentindo vontade de sair correndo agora atrás dele, mas o Espírito Santo nos segura essa noite e diz: filho, não é assim. Primeiro eu vou te ensinar como convém a cuidar do marido. E quando ele voltar, eu não sei o dia e nem a hora, nós vamos viver com ele eternamente. Jesus tomou 2 cálices na Páscoa e tomou o terceiro na cruz. Colocaram ele dentro de um sepulcro. Ao terceiro dia ele saiu de lá. Ele se apresentou para os discípulos 40 dias ressurreto. E quando ele está com os discípulos, arredando as dúvidas acerca do reino, Jesus sobe a súbito aos céus. E quando ele sobe a súbito aos céus, os discípulos estão parados perplexos, no Monte das Oliveiras, olhando para cima. E aparece um varão, um anjo dizendo: varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, em breve ele voltará. Se foram 3 cálices, falta o último. Quem quer que eu conto, diga eu quero. A qualquer momento. Pode ser que a vigília não acabe.
Pode ser que o templo não seja inaugurado. Pode ser que no caminho de volta para casa. Pode ser, irmã, você da internet, que seja no momento em que você voltou para casa, está com as panelas no fogo, ou lavando louça. Pode ser a qualquer momento. A trombeta de Deus, ela vai soar. Será dada uma palavra de ordem, um alarido e a voz de arcanjo. E quando a trombeta de Deus soar, os mortos ressuscitarão primeiro. E Paulo diz, e depois nós, e depois nós, e depois nós, e depois nós, até você entender, e depois nós, os que ficarmos vivos, encontraremos com Ele nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, para todo sempre. Nós vamos receber um corpo de glória. Daniel capítulo 12, versos 3 vai dizer que o corpo será semelhante ao fulgor das estrelas. Mateus capítulo 13, versos 43, palavras de Jesus: os justos resplandecerão como o sol. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra: tragada foi a morte pela vitória. Quando a igreja subir para o arrebatamento, nós vamos adentrar nas mansões celestiais, e nós vamos participar do tribunal de Cristo, fazendo jus ao nome bom samaritano. Eu tenho algo a dizer a vós essa madrugada. O bom samaritano, ele passava, e você conhece a história. O levita e o sacerdote passou de largo. Não é sobre eles que eu quero falar. O bom samaritano pegou aquele rapaz machucado, cheio de feridas, na rua, largado, jogado. Ninguém quis estender a mão. Ele colocou na cavalgadura, tratou as suas feridas e foi até a estalagem. E na estalagem ele chegou ao hospedeiro e ele disse: toma 2 moedas. Se você gastar mais, quando eu voltar eu te pago. Mas eu acho que eles não entenderam. O bom samaritano está dizendo: cuide dos meus. Estou te dando 2 moedas. Vai gastar mais do tempo. As 2 moedas vai ser gasta. Do combustível, das vestes, a saúde. Mas ele está dizendo: quando eu voltar eu te pago. Sabe qual é o nosso problema? A nossa insatisfação? Nós criamos expectativas em homens. Ninguém vai conseguir retribuir de fato a este projeto, porque a terra não tem recursos suficientes para quitar essa dívida. Pastor Moisés, mas no tribunal de Cristo, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Oh, glória. Paulo diz: desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a tua vinda. Há uma recompensa que somente a eternidade pode nos dar. Quando nós terminarmos de subir nas plataformas e ser galardoados, vai ter uma mesa posta que vai cruzar toda a eternidade. E nessa mesa que cruza toda a eternidade, você vai olhar para o lado e vai ver os cantores, Pastor Moisés, minha esposa, os músicos, os irmãos que estão aqui e as irmãs. Mas Mateus capítulo 8, versos 11 vai dizer que não vai estar só nós na mesa. Quando você olhar para o lado, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Jeremias, Ruth, Raabe, você vai encontrar na mesa Epafrodito, Timóteo, Tito, Marcos, Lucas, Mateus. Você vai encontrar Paulo na mesa, Silas, João Batista com uma cabeça novinha, uma coroa de glória. Mas está faltando alguém na mesa. Senhores e senhoras que me ouvem, pela internet ou nessa vigília, estará faltando alguém na mesa.
Mas este que está faltando, de repente ele chega. Os seus cabelos brancos por conta da eternidade. Olhos como chamas de fogo, porque eu conheço as tuas obras, a onisciência. O seu vestido de um sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. O cinto é da sua realeza, porque ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E ele vai chegando na mesa com uma bandeja e o quarto cálice. Ele traz o último cálice. Ele vai olhar para nós e vai dizer: eu não disse que eu não beberia mais do fruto da vide enquanto vocês não chegassem? E quando ele for nos servir, nós vamos dar um grito na mesa. Quem lembra qual é o grito do último cálice? Nós seremos o teu povo. Vamos ensaiar, diga bem forte: nós seremos o teu povo. Não, para as bodas do Cordeiro ainda está fraco. Mais uma vez. Nós seremos o teu povo. Ele vai olhar e vai dizer: e eu sou o vosso Deus. Vosso Deus. Vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus, vosso Deus. Há um lugar melhor preparado para nós na mesa de Jesus, nas bodas do Cordeiro. Aqui eu encerro e concluo. Todo mundo faz essa pergunta: quem nós vamos ver naquele dia? O filho está sentado à destra do pai. O filho tem o corpo. O pai é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem o pai em espírito e em verdade. Só que Salomé pediu para João e para Tiago que Jesus desse um lugar para eles à mesa. Ou no trono. Jesus disse: não, só se passar pelo cálice que eu passar. Só que Jesus achou por bem não colocar só o João e o Tiago, filhos de Salomé. Ele falou: vou pegar o bom samaritano todo e a igreja do Cordeiro e vou colocar aqui. Mas como vai ser isso? O pai diz: eu sou espírito, filho, passa para cá, nós voltamos a ser um, assim como sempre fomos um. Sobrou um trono. E fica com essa promessa, Apocalipse 3:21. Ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono. Eu vou dizer mais uma vez, porque você está pensando que você vence com a força do braço. Em Cristo você já é mais que vencedor. Ao que vencer, eu lhe darei o direito que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Há um lugar melhor para você nessa mesa. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Eu nunca tive uma família evangélica. E eu me perdi. Mas a graça me alcançou. Um dia, eu sentei assim como você. E nunca imaginei aonde Jesus poderia me levar. Estar aqui no Bom Samaritano, além de ser um sonho realizado, é a prova de que nós temos um Deus que através da sua graça, Ele pode buscar um Saulo e fazer dele um Paulo. Pode pegar um jovem cheio de demônios em Gadara e fazer ele voltar para sua casa, restituindo a ele a família e dizer: volta para tua casa e conta com grandes coisas Deus te fez. Se tornou um missionário que pregou em 10 cidades em Decápolis. Deus pega um Moisés que havia matado um homem, e é o mesmo que se levanta e diz: não matarás. Isso é graça. Até a cruz, nós éramos alguém largado. Depois da cruz, Deus nos colocou de pé essa noite. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor, nós te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Porque o Senhor é bom e a Tua benignidade, ela dura para sempre. Que o Senhor estenda as suas mãos para este lugar como o Senhor já tem estendido. Continue levantando homens e mulheres dentro do Bom Samaritano. Que aqueles que são internos aqui agora, que o Senhor os libertou para a glória do Teu nome,
faça ainda algo mais na vida deles. Dê força e direção para eles caminhar, para serem bênção assim como já é, Senhor, na tua presença. Na vida do pastor Moisés e tua esposa, um ministério específico de acreditar naqueles que ninguém mais acredita. Pai, eu sou prova de que ninguém mais acreditava em mim, mas teve pessoas que acreditaram e eu estou aqui essa noite. O Senhor não desiste daqueles que os homens desistem. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor estendeu as mãos para este lugar, para fazer notório que o Senhor ainda liberta, que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre. Muito mais do que um culto, Senhor, muito mais, Senhor, do que cantar a Ti, é reconhecer que o Senhor é aquele que nos salvou e continua colocando, Senhor, pessoas de pé neste lugar. Abençoa o bom samaritano, abençoa o novo templo como o Senhor tem abençoado. Faça da academia de pregadores um divisor de água na vida de muitos, como o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que não vão aparecer nas fotos, mas estão carregando pedras como Neemias. Senhor, abençoa aqueles, Senhor, que estão acordando de madrugada com o desejo no coração de um sonho, de um projeto, de um novo templo, para que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor continua, Senhor, dando sensibilidade a Ti. Continue, Senhor, nos dando intimidade para poder dobrar os nossos joelhos e orar, e o Senhor responder àqueles que neste momento estão nos assistindo pela internet. Pai, que o Senhor continue levantando pessoas que através do bom samaritano, mesmo em via internet, o Senhor continua fazendo milagres. Cura agora, Senhor, renove e batiza com teu Espírito Santo. Alcance aqueles que os homens não podem alcançar, e somente o teu Espírito possa alcançar. Que até o arrebatamento da igreja viemos a ser fortalecidos na tua obra, porque o teu não nos faz crescer, os teus desertos nos fortalecem. Em nome de Jesus, que a eternidade possa retribuir muito mais a este projeto. Deus abençoe em nome de Jesus. Se você ama a palavra de Deus, vai se surpreender com esta novidade: Academia de Pregadores. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.